Vamos começar esse conteúdo então falando sobre a busca por reforços, de novo, exatamente. O Internacional, pessoal, está realmente intensificando a sua busca por zagueiros, tá? De ontem para cá, nenhuma novidade quanto ao Diego Carlos. Na verdade, surgiu a informação de que a questão do Diego Carlos é mais um oferecimento do empresário do jogador. Informação trazida pelo Juliano Machado, tá? Mas o Inter abriu o leque. Esta é a informação. Então não fica apenas focando em um nome, né? Como se divulgou nos últimos dias, que o Inter tinha fixado em um apenas nome, seria o Diego Carlos. Lá atrás tinha outros nomes também que foram completamente descartados pela direção, tá? Nesse momento o Inter abriu o leque, e aí outros nomes estão surgindo: Luiz Felipe, Lucas Veríssimo, né? O próprio Lucas Fasson. Então o Inter está trabalhando com vários nomes, né? Para que caso o ficha 1 não feche, né? Não feche, o Inter tem outras opções já encaminhadas também e trabalhadas, tá? O que me falaram de ontem pra cá, conversando com um colega meu aí, que cobre dia a dia do Inter, disse o seguinte pra mim: Marcão, o que a gente sente no dia a dia é que o Fabinho realmente está incomodado com a dificuldade para fechar com o zagueiro. O Inter sabe que corre contra o tempo, tem até o dia 3 de março para contratar nessa janela e sabe que terá muita dificuldade para conseguir a concretização dessa negociação, tá? Então, assim, não se espantem se, como o Inter busca no mínimo 2 zagueiros, não se espantem daqui a pouco que chega apenas um até o dia 3. E aí o outro chega na janela da metade do ano, tá? Então, isso muito provavelmente, inclusive, vai acontecer. Então, o Inter quer anunciar o zagueiro titular até o dia 13 de março e, como eu falei, abrindo o leque para que outros nomes aí possam daqui a pouco, né, não fechando com o Diego Carlos, enfim, serem contratados. A gente sabe da dificuldade financeira do clube. Por exemplo, aqui eu citei o Lucas Veríssimo. Ele joga no Catar, ganha muito por lá. O Inter não teria condições hoje. O Inter gosta desse nome, porém sabe da dificuldade financeira que esbarraria para trazer, especialmente na questão do salário, o Lucas Veríssimo. Mas o trabalho continua. O Fabinho está tentando aí, junto com os pares da direção, fechar essa contratação para anunciar, né, e já entregar ao técnico Paulo Pezzolano para que ele já possa utilizar esse jogador, né, no Campeonato Brasileiro. Lembrando, né, não tem como utilizar no Campeonato Gaúcho, pois as inscrições foram encerradas e o Inter não inclusive o Kaique, né, e o Matheus Bahia, que foram contratados, também não podem jogar o Campeonato Gaúcho, tá? Ontem alguém falou: vamos contratar para a final do Gauchão. Não dá, tá? Estão encerradas as inscrições, então é somente para Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Vou falar agora sobre a questão da polêmica da arbitragem para os grenais decisivos, tá? Vamos falar sobre a escalação aí da arbitragem para esses 2 grenais, é isso mesmo. A Federação Gaúcha de Futebol anunciou que Anderson Daronco será o árbitro do primeiro Grenal, domingo, 18 horas, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. No VAR, Daniel Bins. No jogo de volta, no dia 8, Rafael Klein será o árbitro do jogo. E no VAR, Marcelo Inácio Domingues Neto. Ontem, inclusive, eu falei sobre isso na live, fiz alguns conteúdos, dizendo o seguinte, né? Pra quê? Pra que a Federação Gaúcha de Futebol, né, colocou a arbitragem, digamos, que foi tão contestada nos últimos grenais, nos últimos anos, né? O ano passado eu lembro que vetaram o nome do Daronco, né, pela aquela polêmica do jogo lá contra o Juventude, do Grêmio Juventude, aquele pé alto, jogador do Grêmio. E de uma hora para outra, né, cara, agora colocam, por exemplo, o Rafael Klein, que foi o árbitro do jogo do Grêmio contra o Juventude novamente, né? Eu acho que no meio desnecessário, tá? Não vou entrar aqui, daí teve gremista, já começaram a chorar. Não é isso, cara. Desnecessário. Tu não precisa colocar a arbitragem que favoreceu, sim, em alguns jogos do Grêmio, né? No ano passado, nesse ano. Não precisa colocar para apitar os grenais decisivos. Traz um árbitro de fora, né? Traz 2 árbitros de fora. Então, a Federação Gaúcha de Futebol hoje está no centro dessa polêmica por isso. Porque não precisava, né? Foi desnecessária a escalação dessa arbitragem para os 2 clássicos, na minha avaliação. Não estou aqui falando que os caras têm má fé, não estou falando nada sobre isso, nem sobre a Federação Gaúcha, mas, como eu falei, não precisava. Não precisava. Eu só vou torcer realmente para esses 2 árbitros, né, com as suas equipes de arbitragem, façam
duas grandes atuações, né, que passem despercebidos, façam uma grande arbitragem, tá? Porque já foram escalados, essa pressão já estará em cima dos ombros deles, né, para apitar esses dois Grenais. Gostaria muito de ouvir vocês, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam da escalação, tanto do Daronco como também do Rafael Klein. Eu falei aqui, já repito, mais uma vez, acho que a Federação Gaúcha tinha outras opções importantes, poderia ter evitado todo esse tipo de repercussão, todo esse tipo de polêmica na arbitragem para esses dois Grenais decisivos pelo Campeonato Gaúcho. Para a gente finalizar aqui, vamos falar sobre o jogo de amanhã. O Inter tem novidades na escalação do time para enfrentar amanhã o Remo lá em Belém do Pará, tá? E aí são novidades boas, né, que são as voltas do Carboneiro e do Paulinho. Com isso, provável Inter já praticamente definido, né, com o Rocher, Bruno Gomes, Gabriel Mercado, Félix Torres e Bernabei. Ronaldo, Paulinho, Alan Patrick, Carboneiro, Vitinho e Rafael Borré. Deve ser o time que vai encarar amanhã, então, o Remo lá em Belém do Pará. Durante o dia a gente vai trazer mais informações para vocês e amanhã, é claro, todas as informações, aí se tiver a confirmação do time também a gente traz para vocês com uma lista de relacionados também. Mas é um time que vem jogando, é o time titular do técnico Paulo Pesolano, com exceção aí do Victor Gabriel, que deve continuar fora, tá? É muito importante realmente a volta, tanto do Carboneiro como também do Paulinho, na minha avaliação. A gente precisa amanhã ganhar lá do Remo, pois o início de Campeonato Brasileiro do Inter não foi dos melhores, especialmente na pontuação, né? 9 pontos disputados, apenas um ganho, mesmo que tenha enfrentado os dois principais times do campeonato, que é o Palmeiras e o Flamengo. Precisamos muito dos 3 pontos amanhã lá em Belém do Pará. Qual a sua opinião? Coloca aqui abaixo nos comentários a sua opinião.